Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, entramos no novo mês, o mês de agosto, que é o mês vocacional. E hoje, se não fosse domingo, estaríamos celebrando a memória de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, que é a patrona dos párocos e dos padres. Por isso mesmo, dentro do mês vocacional, nós recordamos a semana a oração pelos ministérios ordenados, diácono, padre e bispo. Hoje, o dia dos padres, dia de São João Maria Vianney, e no dia 10, dia de São Lourenço, dia dos diáconos. Portanto, uma semana de lembrarmos dos ministérios ordenados e rezarmos pelas vocações aos ministérios ordenados, para que Deus dê força e coragem àqueles que foram chamados, os nossos seminaristas, para que no meio de tantas situações sejam firmes e continuem firmes também na vida de fé e na resposta generosa ao Senhor. E aqueles que já foram ordenados, para que possam sempre mais renovar, reavivar o dom de Deus em suas próprias vidas. Nesse ano, o tema desse mês vocacional é Igreja, uma sinfonia vocacional. Justamente é o tema que a Igreja do Brasil estará trabalhando como uma sinfonia vocacional, no sentido de quê? Que nós temos vários instrumentos, vários sons, mas a melodia realmente é a beleza, acontece com essa diversidade, de sons e de instrumentos. Por isso mesmo o tema do nosso mês vocacional, Igreja, uma sinfonia vocacional, tem como lema, pedir, pois, ao Senhor da Messe, Mateus 9:38, ou seja, diante dessa beleza da igreja, nessa sinfonia vocacional, nós queremos também pedir ao Senhor da Messe que envie operários para a messe, para o serviço, tanto agora com os ministérios ordenados, como na próxima semana, com a questão da vocação matrimonial, depois da terceira semana com a vocação à vida consagrada, e na última semana a vocação do cristão leigo na igreja e também os catequistas. Lembrando que no último domingo do ano litúrgico, domingo de Cristo Rei, nós recordamos a vocação do cristão leigo no mundo, na sociedade. Mas além disso, caríssimos irmãos e irmãs, nós também temos nesse mês de agosto, ou seja, próximo dia 6, depois de amanhã, o dia de oração pelos cristãos perseguidos. É um evento criado pela entidade pontifícia, que a CN, que realmente celebra e recorda quanto que os cristãos são perseguidos pelo mundo afora e muitas vezes a Igreja Católica é perseguida até aqui mesmo entre nós. Então, justamente para que nós possamos rezar pelos cristãos que são perseguidos por causa da fé. Claro que, como dia 6 é um dia de semana, muitas celebrações acontecem também nesse domingo, nesse dia 4, para poder uma melhor participação. Mas o dia 6 que recordam o fato, justamente, quando os cristãos foram perseguidos, foram expulsos de uma região, na planície, e além daqueles que foram assassinados, também muitos que tiveram que fugir das suas casas da noite para o dia. Portanto, dia de oração pelos cristãos perseguidos. Esse dia 6 de agosto, que é dia também da transfiguração do Senhor. Ou seja, temos muita gente nossa, cristã, católica, sendo perseguida por causa da fé. Seja em países em que a perseguição por causa da fé leva não só a migrações, mas também a martírios, seja com as questões que são colocadas de dificuldades para os cristãos exercerem sua missão por legislações, por questões, por dominações as mais diversas. Portanto, assim nós iniciamos esse mês de agosto, mês vocacional, iniciando com a semana de oração, pelos ministérios ordenados, ao mesmo tempo pelos cristãos perseguidos e pedindo por todas as vocações na igreja. E nesse domingo, meus irmãos e irmãs, nós estamos no 18º domingo do tempo comum durante o ano. Nós continuamos a ler o Evangelho de João, capítulo 6. Lembramos que esse ano é o Evangelho de Marcos, o ano B, porém, como o Evangelho de Marcos é um pouco mais curto, nós temos a inserção, desde o domingo passado, e continuamos até ler ao final, o capítulo 6, quando fala do pão da vida, a multiplicação dos pães,
depois o pão da vida. O trecho de hoje é logo depois da multiplicação dos pães e antes do discurso de Jesus sobre o pão da vida. Então fala que Jesus, quando a multidão viu que Jesus não estava mais ali, onde multiplicou os pães, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. E quando o encontraram do outro lado do mar, atravessaram o mar da Galileia, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Ele respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Não tinham entendido ainda o sinal da multiplicação dos pães, como depois Jesus vai explicitar no discurso do pão da vida. A pessoa vai muito atrás de sinais apenas externos, apenas do milagre, apenas da cura, apenas do que comeram, e não daquilo que é o simbolismo do sinal, que é justamente Cristo, o pão da vida, Ele que alimenta todos nós, né? É a censura que Cristo faz aos que foram atrás dele depois da multiplicação dos pães. Mas ele fala: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Né? Ou seja, buscar o verdadeiro alimento, que é estar com o Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Então, ele faz uma pergunta que vem de acordo com a questão, ou seja, você para buscar o Senhor, ele faz a pergunta, vamos dizer, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Cristo responde com muita clareza: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. E eles perguntam: que sinal vocês fazem para que nós possamos acreditar em Ti? Aí nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes de comer. Isso, meus irmãos e irmãs, nós vamos escutar na leitura do livro do Êxodo, a leitura primeira desse domingo, Êxodo 16. Ou seja, o povo de Israel estava no deserto, murmurando: melhor ter morrido no Egito que vir para o deserto, onde não tem comida, não tem água, toda essa dificuldade aqui. Né? E lá no Egito, nós éramos escravos, mas tínhamos pão com fartura. Não sei se tinha não, mas, no outro caso, assim fala. Não é? E então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, fim de que eu ponha à prova, para ver se ainda ou não, né, na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Então, ou seja, Moisés dá as instruções para que recolham justamente o maná toda manhã. Ou seja, vendo aquilo, perguntaram: que é isto? Porque não sabiam o que era. E Moisés respondeu: este é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Né? Isso o livro do Êxodo coloca, ou seja, o alimento do povo no deserto. Ou seja, o Senhor que veio ao encontro do seu povo. Né? E, ao mesmo tempo, nós vemos aqui, ali do Salmo de resposta, o Senhor deu de comer o pão do céu. Né? É o refrão do Salmo de resposta, meus irmãos e irmãs. E aqui, justamente, no Evangelho que estávamos lendo, né, fala: nossos pais comeram maná no deserto, o pão do céu deu-lhes de comer. Aí Cristo responde justamente aí toda a questão, né? Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Aí começa, meus irmãos e irmãs, o sermão sobre o pão da vida. Nós vemos aí que, diante daquilo que as pessoas estão buscando em Jesus Cristo, falaram: vocês estão buscando porque comeram o pão no deserto. Mas são chamados justamente a buscar o verdadeiro alimento que o Pai vos dá, que é o pão que vem de Deus, que vem do céu. E aí Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. E dessa forma, ele vai ensinar sobre a Eucaristia. O Evangelho de João não tem a narrativa da última ceia, mas tem justamente esse sermão sobre o pão da vida, onde fala que Jesus Cristo é o pão que se dá a nós como nosso alimento. É a Eucaristia que nós alimentamos a cada missa, né? Mas é também o encontro com o Senhor, que é a razão da nossa vida. Somos chamados a pedir ao Senhor, meus irmãos e irmãs, esse dom, essa graça,
de podermos cada vez mais encontrar nele a nossa vida e a salvação, né? Tanto a palavra de Deus para nós, meus irmãos e irmãs, é essa oportunidade que vemos aí, essa busca que o povo tem do Senhor e que em Cristo vai encontrando cada vez mais, né, a luz e o pão da vida que alimenta no deserto da vida. Por isso mesmo, nós lembramos que no deserto da nossa vida, no caminhar da nossa vida, nós temos somente o alimento que nos dá alento, força para continuarmos. E temos que nos perguntar como é que isso acontece, como é que nós nos alimentamos de Cristo, o pão da vida, como é que Ele se dá a nós como alimento. É verdade, nos dá na Eucaristia, como nós sabemos muito bem, esse é o pão que o Pai vos dá. Mas além de recebermos a Eucaristia, é acolhermos Jesus Cristo em nossa vida. E nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, a carta de São Paulo aos Efésios, a segunda leitura desse domingo, 18º domingo, fala que justamente o encontrar-se com Jesus Cristo, além de nos impulsionar para ver a nossa missionariedade, de contar aos outros quem é Jesus Cristo, transforma nossas vidas. Não continueis a viver como viviam os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendeste de Cristo, e ao menos foi Ele que eu ouviste falar, se é que com Ele foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado em imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Acolher, aceitar, alimentar-se de Jesus Cristo, pão da vida, caríssimos irmãos e irmãs, além de nos impulsionar para a missão, para podermos testemunhar quem é Jesus, também transforma nossas vidas. Deixar a vida do homem velho, revestir-se do homem novo. Deixar a vida do pecado, do mal, para vivermos a vida nova no Senhor Jesus Cristo. Eis aí, meus irmãos e irmãs, aquilo que o Senhor proporciona para nós como uma graça, como um dom, que assim Ele nos dá. Podemos assim viver e assim caminhar, né, numa vida nova, com um coração novo, revestido da veste branca, batismal, somos chamados a levar até o fim da nossa vida e assim nos apresentar diante do Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós vamos continuar durante esses próximos domingos, né, escutando o Evangelho de João, capítulo 6, até o seu final, pode depois voltarmos ao Evangelho de Marcos, mas nesse ínterim, vamos refletir sobre a importância de cada vez mais encontrarmos em Cristo o nosso alimento. Pensamos no dom da fé, de acolher a sua palavra e, ao mesmo tempo, de poder nos alimentar da Eucaristia, este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, e, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, que nós possamos estar sempre sentados aos seus pés, escutando a sua palavra e, ao mesmo tempo, deixando com que a presença de Cristo preencha a nossa vida e o nosso coração. Nosso coração tem sede de Deus, tem sede do infinito, tem sede do eterno. E só mesmo o eterno pode preencher o nosso coração. Esse eterno é Jesus Cristo, nosso Senhor, que deu a vida por todos nós, morreu na cruz para nos salvar, e a nossa vida de salvação. Vivendo essa vida de homens e mulheres novos, meus irmãos e irmãs, rezemos pelos cristãos perseguidos essa semana, rezemos pelas vocações ao ministério ordenado, possamos dar um abraço ao nosso pároco, ao nosso padre, também aos diáconos presentes também em nossas comunidades, e com entusiasmo renovado, generoso, podemos ver cada vez melhor a nossa vida cristã, nossa caminhada cristã. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.